Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor possa ser conosco e que possamos agora ouvir a voz do Rei da Glória, esse que acabamos de entoar louvores. E para isso eu quero convidar você a mais uma vez abrir a carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 3. Estaremos finalizando o capítulo, restando apenas mais um capítulo para concluirmos, com a graça de Deus, a exposição de mais um livro na nossa igreja. Nós estaremos lendo do versículo 17 até o versículo 21 e o capítulo 4, o versículo 1, tá? E como de costume, você vai manter a sua Bíblia aberta, né? Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nosso meio, que possam estar atentos também a este importante momento. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Gostaria de convidar você mais uma vez a orar, buscando assim alcançarmos o favor de Deus e que Ele possa graciosamente nos falar nesta noite. Rei da Glória, é assim, ó Deus, que os nossos lábios acabaram de confessar. O Senhor que é o Rei da Glória, o Senhor que é o Rei das nossas vidas, o Senhor que passou a governar a partir do mais importante momento da nossa vida, que foi a conversão. Tu que és o nosso Senhor, nós que temos ouvido a Tua voz, nós que temos atendido a Tua convocação, e em mais uma vez temos a oportunidade, ó Pai, de atentarmos para o que o Senhor tem a nos falar. Por isso, retira de nós todo empecilho, todo atrapalho, tudo aquilo que possa impedir, ó Deus, de entendermos a Tua palavra. Que o Senhor possa graciosamente nos falar mais uma vez. Que a nossa vida esteja na Tua dependência, ó Deus. Nos traz o esclarecimento devido para mais uma porção da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, você vai permanecer com a Bíblia aberta. Quem esteve aqui pela manhã viu que na exposição falamos aqui sobre corrida, né? Esse foi o tema da metáfora utilizada por Paulo aos Filipenses e de como nós deveríamos ter o compromisso de estarmos empenhados nessa corrida, que ele compara, na verdade, a vida cristã. Agora à noite, ele trará um outro assunto, mas também dentro desse cuidado pastoral. A gente vê que esse cuidado ele está presente durante toda a carta. É um pastor que está a muitos quilômetros de distância, mas que tem ali, nutre todo um carinho, toda uma preocupação, todo um cuidado para com as suas ovelhas. E no trecho de hoje à noite não será assim diferente. Irmãos, você lembra daquela expressão: quem brinca com fogo termina se queimando? Como é que você entendeu esse ditado popular? Você entendeu esse ditado com a experiência própria? Você entendeu esse ditado quando nos diziam que quem brinca com fogo termina se queimando, quando foi lá e brincou e terminou se queimando? De que forma você entendeu esse ditado? Com certeza os seus pais, quando lhe falaram isso, eles
já o haviam alertado de outras maneiras sobre o perigo, tanto do fogo como da eletricidade e com tantas outras coisas que poderiam lhe oferecer algum risco. Eles instruíram uma vez, outra vez, outra vez, e foi assim, e é assim também conosco, já que nos tornamos pais, alguns de nós. Mas para aqueles que são pais, sabem da supervisão, ou que a supervisão precisa ser constante para que esses acidentes domésticos eles sejam minimizados, né? Para que eles possam ser evitados. E para isso, de forma contínua, estamos ali avisando, informando, orientando, dando carão, dando bronca, para que esses acidentes eles possam ser minimizados. Muitas vezes até nos causa até angústia de tanto que falamos e tanto que instruímos esses nossos filhos. Em alguns casos até choramos. Choramos assim como fez o apóstolo Paulo orientando seus leitores quanto ao risco iminente oferecido pelos inimigos da cruz. Esse é um termo que vai aparecer no texto de hoje, tá? Paulo vai chamar algumas pessoas de inimigos da cruz. E ele chorava quando instruía os seus leitores quanto a isso. E na verdade, irmãos, a maioria das orientações que passamos para os nossos filhos, eles estão relacionadas aos perigos físicos. Embora saibamos que da necessidade de orientá-los quanto aos perigos espirituais que possam cercá-los. Então, precisamos estar atentos nessas duas esferas, os perigos físicos e os perigos espirituais. Assim como fez o apóstolo, né? Perigos que podem ferir não o corpo, mas perigos que podem ferir a alma. Então, nós como pais precisamos estar atentos nessas duas esferas. Paulo continua a mostrar o seu cuidado pastoral para com os filipenses. Aliás, como já falei durante toda a carta, nós podemos perceber isso. Ele tendo cuidado, né, com que eles deveriam, a quem eles deveriam seguir, como eles deveriam imitar os seus líderes, né, de como ele deveria cuidar uns dos outros, de como eles deveriam pensar. E no contexto de hoje, ele vai mais além. Ele chega a chorar, instruindo os seus leitores. Isso demonstra, irmãos, o quão especial era aquele rebanho para aquele pastor e o quanto ele prezava pela segurança daquelas ovelhas. Ele pastou mesmo à distância, mas ele estava preocupado sobre a segurança daquelas ovelhas. E às vezes, como orientadores de nossos filhos, ou mesmo como orientados que um dia nós fomos, de vez em quando nós usávamos ou usamos de extremos para que essa instrução ela ganhe uma atenção merecida. Você lembra de frases como essas? Não tome leite com manga, senão morre, né? Não beba água gelada depois de comer algo quente, senão aleja, né? Se der trabalho, a polícia vai lhe levar. Esse é o que eu menos gosto, né? Mas ainda existe. Esses e tantos outros extremos, eles foram usados para que nós pudéssemos levar as orientações a sério. De vez em quando nossos pais usavam de extremos, para que a gente pudesse realmente entender que aquele perigo, alguém já viveu por aquilo, né? Estava ali, às vezes a gente não dava tanta bola, e aí a coisa ia aumentando, a intenção ia aumentando daquela bronca ou daquele carão, até que extremos aconteciam. É lógico que a polícia não leva ninguém que chora, ou um menino que dá trabalho, mas de vez em quando nós ouvimos isso no meio da rua. Está passando na viatura e o pai, né, quer botar na conta da polícia a responsabilidade, né? E aí, irmãos, Paulo vai utilizar no texto de hoje alguns extremos, talvez para que a sua instrução ela fosse melhor recebida, ela fosse melhor compreendida. Ele vai falar aqui sobre o perfil daqueles que ele considerou como inimigos da cruz de Cristo. Como eles viviam, o que eles adoravam, por onde eles andavam, qual seria o seu destino. E em contraste a essa realidade, ele vai falar daqueles que seriam os amigos da cruz, ou seja, aqueles que teriam um comportamento contrário, daqueles que levavam a sério a tão rica mensagem, daqueles que viviam o propósito para o qual haviam sido chamados. Ele falará também sobre os seus destinos, sobre a sua conduta, ele vai falar também sobre as suas expectativas. Então Paulo ele trabalha aqui mais uma vez em uma das suas epístolas com contrastes, ou seja, com contrários, para que os seus leitores eles pudessem compreender de uma forma mais pedagógica. Então ele começa aqui no versículo de número 17 falando assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós.
Irmãos, nós já vimos em exposições anteriores a utilização de exemplos nas instruções do apóstolo. Ele já se colocou outras vezes como exemplo. Ele utilizou o exemplo de Cristo desde o início da sua carta. Ele utilizou os seus irmãos, cooperadores do seu ministério, como Timóteo, como Epafrodito. E agora, mais uma vez, ele entra no cenário como exemplo. É lógico que nós não devemos entender isso como uma soberba. Paulo ele não está falando aqui como alguém que se encheu de soberba e olha para os seus leitores, ou melhor, escreve para os seus leitores e disse assim: olha, eu agora sou o cara, olhem para mim porque eu sou o exemplo. Nós percebemos que não existe soberba na fala de Paulo, e a gente vai ver isso ao longo da exposição. Ele não se apresenta como esse arrogante, pedindo que o seu exemplo ele fosse um modelo de vida. Na verdade, Paulo ele era fiel à cruz. Isso está presente lá em Gálatas, capítulo 6, verso 14, quando ele mesmo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então ele está dizendo, ele falou lá em Gálatas: olha, eu não sou soberbo, eu não quero gloriar-me de tudo aquilo que eu já passei, de tudo aquilo que eu já vivi. Quero me gloriar na cruz de Cristo, é ela que me dará alguma glória. Olhem para mim, olhem para o meu procedimento, olhem para aquilo que já foi vivido. E a intenção de Paulo era que o seu exemplo pessoal pudesse contribuir para com o avanço do Evangelho. Ele tinha Cristo Jesus como a sua glória, e a sua mente, o seu viver, tudo aquilo que estava ao seu redor, estava voltado agora para as coisas celestiais. A gente vai ver isso no versículo de número 20 e 21. Ou seja, o pensamento de Paulo não estava mais voltado para cá, o sentimento dele não estava mais voltado para cá, o desejo dele não estava mais voltado para cá. A sua vida agora estava apontando e desejando um outro alvo. Ele não ansiava mais pelas coisas terrenas. O que ele desejava agora eram as coisas celestiais. Os seus leitores, irmãos, eles deveriam pautar a sua vida pelo exemplo de Paulo, somente à medida que ele estivesse seguindo a Cristo, ou seja, imitá-lo na medida que o mesmo estaria imitando ao seu Senhor. Todos nós, quando passamos aqui pelo batismo, nós fizemos aqui um juramento de sermos fiéis às nossas lideranças até que elas sejam fiéis à Escritura Sagrada. No momento em que essa liderança ela deixar de ser fiel, automaticamente você está desobrigado desse juramento. Pois nós temos um padrão a seguir. E Paulo está dizendo: olha, sede meus imitadores, olhem para as minhas práticas. Mas essa imitação ela tinha um limite. Não seria uma imitação às cegas, mas o que Paulo está dizendo é: vigiem como eu sou vigilante, perseverem como eu sou perseverante. Nunca foi a intenção de Paulo, irmão, servir de modelo pessoal em todos os aspectos da sua vida, pois ele tinha em mente que também era pecador. Na verdade, ele declara em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que ele seria o pior de entre os pecadores. Então ele não está se colocando aqui no lugar de Cristo, ele não está se colocando aqui como o exemplo perfeito, mas aquilo que, no tocante ao seu procedimento, no tocante ao seu proceder, ao seu viver, isso sim deveria ser imitado. É lógico, não deveriam imitar os pecados de Paulo, né? Não deveria ser imitado nem os de Paulo e nem os de qualquer um outro líder, mas essa imitação no tocante a líderes humanos, ela tem um limite, ela tem o respaldo é apenas até onde esses líderes forem imitadores de Cristo, forem fiéis à Escritura. Ele não estava querendo com isso que todas as áreas da sua vida fossem copiadas, mas que a sua adoração, que o seu prazer em servir, que a sua dedicação, que a sua abnegação em favor do amor e da obra de Cristo, isso sim pudesse ser copiado. Ele gostaria, irmãos, de que tudo aquilo que ele já havia passado pudesse servir de encorajamento, pudesse servir de referência, para que aqueles cristãos eles pudessem também ter o mesmo ímpeto, ter o mesmo fôlego, ter o mesmo desejo que Paulo tinha. E aí, irmãos, elaborando esse sermão, nos deparamos com um texto, na verdade com um resumo feito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, um grande estudioso sobre a vida de Paulo, e aí nos apropriamos de um trecho de uma das suas falas, quando ele fala das viagens missionárias de Paulo e de tudo aquilo que ele havia passado,
e aí o resumo dele, abre aspas, né? Ele diz: Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso. Paulo foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em praça pública em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas e foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Atenas, lutas maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da vida. Ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso e acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio indo para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso e algemado. Que currículo, hein, irmãos? E a gente não quer passar por nenhum sofrimento, como vimos aqui hoje pela manhã. Se Paulo passou por tudo isso que passou, isso aqui é um resumo daquilo que lhe acontecera em viagens missionárias. E aí nós já vimos esse texto, Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Você olha para um cristão como aquele, cheio de coragem, diante de tantas dificuldades. Paulo está dizendo: sede meus imitadores nesse tocante, irmãos. Perseverem diante dos revés da vida. Não desistam, prossigam, corram, avancem, olhem para o alvo, como vimos aqui hoje pela manhã. E aí, irmãos, vale salientar, ainda falando sobre esse exemplo, de que o escritor estava a uma distância de aproximadamente 1.300 quilômetros dos seus leitores. E aí é lógico que eles não estavam vendo o que Paulo estava fazendo diariamente, mas eles deveriam lembrar do período em que o mesmo esteve presente, testemunhando naquela cidade pagã, de como havia sido uma testemunha ousada em face ao perigo crescente. Eles deveriam lembrar de como Paulo os conduziu quando esteve entre eles. Eles deveriam lembrar, irmãos, das prioridades espirituais que ele havia estabelecido. Eles deveriam lembrar de como Paulo estava correndo essa corrida. Era isso que precisava ser imitado, era isso que precisava vir à sua lembrança. Nós devemos entender que ele estava correndo para o alvo, ele estava se movimentando, ele estava crescendo e se colocava como referência para os seus leitores. Ele seria o corredor do pelotão de elite, como falamos aqui hoje pela manhã. Se nós enveredássemos, irmãos, pela prática de corrida de rua, nós teríamos como referência alguns atletas. E alguns atletas nós passaríamos a observar como correm, como se comportam, qual o tempo, e esses seriam como referências. Se você olhar, volto a falar aqui mais uma vez da Maratona de São Silvestre, né? Existem alguns corredores que eles largam na frente, e esses são chamados de coelhos, né? Eles dão um gás, eles dão um sprint para puxar outros, né? Muitas vezes eles nem completam a prova, né? Mas o seu ímpeto, a sua força, a sua garra vai arrastando outros, o seu exemplo vai arrastando outros. Paulo, se fosse colocado em um desses pelotões de uma maratona, ele estaria num pelotão de elite, capaz de dizer: imitem o meu ritmo, imitem o meu fôlego, imitem, é lógico que esqueçam os meus pecados, mas imitem as virtudes que há em mim. E aí ele vai falar, irmãos, no versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Lembra que no início falamos sobre extremos. Ele vai começar aqui a trazer extremos, para que a sua fala ela fosse compreendida. Ele fala do seu próprio exemplo, ele fala do exemplo que existia entre eles, mas ele vai falar de outros exemplos também, exemplos que não estavam tão distantes, como ele diz, que andam entre nós. E aí a gente precisa fazer uma primeira pergunta: o que significa ser um inimigo da cruz? Paulo vai trazer esse termo aqui, inimigos da cruz. Esse termo representava todo aquele que se opunha à mensagem verdadeira do Evangelho, se opunha a todos aqueles que desprezavam a salvação pela graça, que eram contrários à encarnação de Cristo. Eram homens que andavam no meio deles, mas que isso não fazia sentido. Eram homens que andavam no meio deles, mas que ainda criam na força humana, no tocante à salvação, de que o esforço humano, a dedicação humana poderia sim contribuir de alguma forma para a salvação.
O que Paulo está dizendo, olha, cuidado, esses são inimigos da cruz. Eles falam, eles pensam, eles agem de forma contrária, embora estejam no nosso meio. O texto diz que, por meio do pronome nós, que esses inimigos, eles estariam perto também do apóstolo. Não estavam perto apenas dos filipenses, mas também próximo de Paulo. Era uma realidade vivida, tanto num extremo como no outro. Ou seja, tanto em Roma, como Paulo estava, como lá em Filipos. Esses inimigos, eles rondavam. Detalhe, irmãos, eles continuam a nos rondar. O mesmo cuidado que Paulo instiga os filipenses a terem, é o mesmo cuidado que eu e você precisamos ter nos dias de hoje. Porque os inimigos da cruz, eles não ficaram para trás, eles continuam nos dias de hoje. Pessoas que não creem no sacrifício de Cristo, pessoas que menosprezam a palavra de Deus, pessoas que que ainda continuam confiando nas suas próprias ações, nos seus próprios esforços, e que esses esforços contribuirão sim para garantir a sua salvação. Pessoas que pensam contrária ao verdadeiro evangelho, esses, se olharmos a descrição de Paulo, também se enquadram como inimigos da cruz ou da mensagem da cruz. Eles nos cercam, estão ao nosso redor. E aí, irmãos, interessante como a gente precisa lembrar do pai orientando o filho, né, na introdução do sermão. Paulo já havia advertido os seus leitores quanto a este perigo, e agora ele volta a enfatizar essa situação. E ele diz que estaria escrevendo sob choro. Talvez algumas lágrimas ali tivessem molhado aquele pergaminho. Ele escreve aos filipenses chorando. Mas por que esse choro? Paulo chorava, irmãos, não com receio de que as obras dos inimigos viessem a prejudicar de alguma forma a obra de Cristo, mas ele chorava pelo risco de ter alguns deles sendo convencidos e desviados do verdadeiro ensino, caindo eles na falsa conversa desses inimigos. E assim como um pai educa os seus filhos, irmãos, com todo zelo, orientando nos caminhos a serem seguidos, e mais tarde ele vem a se encontrar com os redemoinhos da vida, sejam as más amizades, as ideologias diabólicas que existem nesse mundo, as iguarias desse mundo, é lógico que lágrimas rolarão dos olhos desses pais. Isso é inevitável. Já acontece com alguns, poderá acontecer com muitos de nós. E isso aconteceu com Paulo. Ele temia que alguns das suas ovelhas, pudessem ser enganados, pudessem ser ludibriados com o falso ensino. Ele se preocupa para que eles não viessem a cair na falsa conversa desses inimigos. E assim como todo fiel pastor precisa cuidar para que as suas ovelhas não sejam atacadas pelos lobos ferozes, irmãos, assim era Paulo cuidando do seu rebanho, mesmo estando a uma distância extremamente considerável. Mas o que é que fazia exatamente esses inimigos da cruz? Como é que eles agiam? Como é que eles atuavam? O que é que eles pensavam? Quem eram esses? Paulo vai falar sobre eles a partir do versículo 19, quando ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo ele poderia estar falando aqui dos judaizantes, mas o contexto aponta, irmãos, para todo tipo de antagonistas, ou seja, de pessoas que pensavam de forma contrária ao fiel ensino da Escritura. Os inimigos eram aqueles que desprezavam e que ainda desprezam o mérito da cruz e também o sacrifício de Jesus nos redimindo dos pecados. Eles confiavam na sua própria justiça, negligenciando assim a ação divina. Esses eram considerados os inimigos da cruz. Essas pessoas, irmãos, elas consideravam-se como que vivendo numa atmosfera espiritual elevada e que poderiam lhe dar a liberdade de desfrutarem dos prazeres sensuais, prazeres carnais, como por exemplo a glutonaria, quando ele fala que o seu prazer é o ventre, seu prazer é a barriga, seu prazer são os próprios desejos, assim como também os prazeres sexuais, quando a palavra infâmia, que tem a ver com um comportamento vergonhoso. Alguns que viveram naquela época achavam que já tinham atingido uma atmosfera espiritual, que o fato de participarem de glutonarias, de orgias, isso não afetaria mais a sua espiritualidade.
não traria nenhum prejuízo para a sua alma. Só que detalhe, esses estavam no meio deles. Eles não eram, irmãos, ímpios declarados. Eles eram ímpios com a roupagem religiosa. Não eram ímpios que de vez em quando estavam lá, lançavam as suas pérolas e saíam. Eles estavam no meio deles. Lembra do texto que nós lemos no momento de contrição? Eu não peço que vocês cortem os laços com os ímpios do mundo, até porque vocês teriam que sair do mundo, mas com aqueles que se dizem irmãos, com aqueles que se parecem com crentes, mas a sua prática são práticas de ímpios. Paulo está dizendo, não tenham relações com eles, não comunguem, não convivam com eles. Essas pessoas, irmãos, elas não olhavam para o alvo, elas não corriam com seriedade, elas não levavam a sério a mensagem do Evangelho. Essas pessoas, elas estavam preocupadas com o presente, estavam preocupadas consigo mesmas, seus desejos vinham em primeiro lugar, o que a gente considera como idolatria. Os seus desejos estavam em primeiro lugar e não o Senhor estava em primeiro lugar. E nós sabemos que tudo aquilo que a gente coloca no lugar do Senhor em nossas vidas é idolatria, passa a ser o nosso Deus, passa a receber a nossa adoração. As suas raízes estavam aqui nessa terra. Eles não corriam em busca de um alvo, eles corriam em busca do seu próprio alvo. E aí nós percebemos, irmãos, que para ser um inimigo da cruz de Cristo, não precisa aparecer com a capa vermelha, com um rosto assustador e um tridente na mão. Não. Pela descrição de Paulo, pessoas egoístas, egocêntricas, idólatras, podem sim ser os inimigos por ele mencionadas. Volto a dizer, não eram ímpios declarados. Eram ímpios com a roupagem de crente. Essas pessoas não estavam preocupadas com o futuro. Elas apenas viviam e desfrutavam de tudo que esse mundo poderia oferecer. Elas pensavam que a vida, por ser tão curta, precisavam ser aproveitadas ao máximo. Talvez você já tenha ouvido essa frase de alguém: a vida é tão curta, vamos aproveitar. E aí nessa ideia muitos tornam o seu ventre, o seu desejo, como o seu próprio Deus, tornando-se inimigos da cruz. E aí lembra que a gente desde o início estamos falando sobre contrastes. Paulo fala sobre esses inimigos, Paulo fala sobre o seu destino. Ele inicia, antes de descrevê-los, que o seu destino era a perdição. Ele diz, os inimigos da cruz já têm um destino certo. Esses estão perdidos, eles estão condenados. A sua justiça própria não lhes salvará, as suas boas obras não os salvarão. Enquanto eles não confessarem Cristo como o único Salvador, enquanto eles não confessarem os seus pecados e confessarem e tiverem a plena convicção de que os méritos próprios não poderão levar para lugar algum, não poderão lhe movimentar para lugar nenhum, apenas a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo. Se eles não passassem por essa conversão, o seu destino já estava certo, era perdição. Eles tinham um fim em comum. E aí Paulo traz aqui um contraste. Ele fala de quem eram, o que os esperavam, como se comportavam, a quem adoravam. E agora ele entra com um outro contraste. Ele está dizendo no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que um contraste? Porque os inimigos da cruz, eles não olham para o céu. Eles acham que a sua pátria está aqui. Eles acham que a sua habitação é esta. De onde aguardamos o Salvador. Quem era o Salvador deles? O próprio ventre. Eles não estavam preocupados em aguardar um Salvador. Eles não estavam preocupados em aguardar o Senhor de suas vidas, porque o seu próprio ventre, o seu desejo era o próprio Senhor. Por isso aqui um contraste. E aqui Paulo ele volta a falar sobre o seu objetivo de vida, sobre os seus anseios. Os seus desejos já não estavam mais apontados para o aqui. Ele fala, irmãos, de pátria, ele fala aqui de nacionalidade. Assim como Filipos era uma colônia romana,
pertencia a Roma, embora estivesse um pouco distante. A igreja de Cristo é uma colônia dos céus, embora estejamos geograficamente distantes, mas nós pertencemos aos céus. A sua fala sobre essa nova morada contrasta com o ensino e com o desejo dos judeus que ainda estavam fascinados pela ideia de que o Messias viria, de que o Messias conquistaria territórios, de que ele estabeleceria um governo local, pondo em prática a lei mosaica. Muitos dos judeus ainda tinham essa ideia, e a fala de Paulo contrasta com essa realidade. Paulo iria se opor a esse ensino, e a sua intenção era mostrar que o reino de Deus nada teria a ver com um império terreno. O seu reino seria celeste, seria um reino espiritual. E essa expectativa, irmãos, de desapego por toda essa atmosfera terrena, deve fazê-los olhar para o alto, olhar para a eternidade. As suas expectativas não deveriam, assim como as nossas também não devem estar, num sistema político de governo. As suas expectativas não deveriam, ou melhor, deveriam estar no Senhor. Volto a falar, semana que vem vai ser um momento de expectativa. Para muita gente lá fora estarão roendo unhas, porque os seus destinos estarão no resultado de uma eleição, enquanto que espera-se que o povo de Deus esteja aqui, adorando ao Senhor, sem a preocupação de como será o nosso futuro, pois como vimos pela manhã, o nosso futuro já está garantido. O nosso futuro não mudará se A ou B ou C estiverem no poder, porque o nosso futuro já está garantido. A nossa pátria, irmãos, não é essa. Embora que as preocupações continuem a nos cercar enquanto aqui estivermos, nós precisamos ter a esperança. E vimos aqui na escola bíblica, quem estava aqui pela manhã, essa esperança é um fato que Deus há de cumprir, é uma promessa que Deus irá cumprir. João Calvino, comentando essa passagem, ele vai dizer: precisamos de comida e de bebida, e temos outras necessidades, mas devemos, contudo, na mente e no sentimento, habitar no céu. Por vezes falhamos nesse pensamento. Ele diz: precisamos de tudo isso, de comida, de bebida, de roupa, mas na nossa mente e no nosso coração, nós já somos habitantes do céu. E é interessante, irmãos, como essa espera pelo Senhor redundaria na conclusão daquilo que Paulo já vinha falando: é o receber a coroa, é o fim da carreira, é o descanso do combate. E aqui ele vai falar sobre aspectos que dizem respeito a este fim de carreira. O versículo 21 ele vai dizer: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E é interessante, irmãos, quando Paulo ele passa a falar sobre essa transformação, o seu discurso, mais uma vez, contradiz o que os seus oponentes faziam, que era desprezar o corpo físico e o mundo físico. Para Paulo existia o entendimento de que a salvação estaria incompleta até que o corpo físico fosse totalmente transformado. Vimos aqui pela manhã, Paulo menciona a justificação e o processo de salvação. E ele sabia que o processo havia iniciado, mas não estaria concluído, até que os nossos corpos fossem todos transformados. Após ele falar desse novo endereço, os céus, Paulo vai falar do novo corpo. Esse corpo, irmãos, que muitos de nós, ou se não todos nós, damos tanta importância, que tanto cuidamos, que tanto investimos, que tanto adoramos, que tanto exibimos, ele será transformado. Este corpinho que tanto temos cuidado, ele será transformado. Martinho Lutero vai dizer, abre aspas: no entanto, ainda devemos esperar até o último dia, quando o nosso velho saco de vermes finalmente será purificado e também irá para o céu. Chocante nessa expressão, irmãos? Também achei. O nosso velho saco de vermes
E aí eu fiquei pensando, por que ele chama isso? Se você tivesse a experiência de presenciar a abertura de um túmulo, poucos dias após um sepultamento, você iria ver o que ele estava chamando de saco de vermes. Mas esse saco de vermes, ele será transformado para que ele também entre nos céus. A Escritura vai dizer, irmãos, vai chamar esse corpo de humilhação. Exato, esse corpinho que tanto cuidamos de nós, ele não entrará nos céus do jeito que está. Ele não entrará com os cabelos que temos, com o creme que usamos, com a roupa que vestimos. Ele será transformado. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao 54, vai nos dizer assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo também registrou na sua primeira carta aos Coríntios, no mesmo capítulo que nós lemos, só que no versículo 20 ao 28, sobre esse poder que o próprio Cristo exerce sobre todas as coisas. Ele governará todo o seu povo, povo esse transformado, santo por toda a eternidade. O Senhor Jesus estará colocando debaixo do seu poder todo o seu povo, todas as suas ovelhas, agora sem mais sujeira, sem mais carrapichos, sem mais manquejados. Essas ovelhas estarão de forma perfeita e santa sob o poder e o governo do Senhor durante toda a eternidade. Uma pátria nos aguarda, uma transformação nos aguarda, um novo reino nos aguarda. E ele finaliza o texto, no capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo. Que modo era esse? Firmes no Senhor. Paulo continua a mostrar o seu afeto pelos leitores. Esse versículo serve como uma ponte, irmãos, para finalizar essas orientações, iniciar algumas exortações presentes no capítulo 4. Mas o seu foco continua o mesmo: a permanência dos filipenses na fiel doutrina, no santo proceder, na observância dos modelos expostos. E esse seria o seu prêmio, essa seria a sua alegria, essa seria a sua coroa. Foi para isso que ele havia insistido, foi para isso que ele havia orado, foi para isso que ele havia chorado, foi para isso que ele havia amado aqueles leitores. Que declaração, irmãos! Vocês serão minha coroa, vocês serão minha alegria. Permaneçam deste modo, permaneçam firmes no Senhor. Volto a dizer, isso aqui é um contexto de perseguição. Paulo já havia falado, já havia passado por tudo aquilo que eu mencionei aqui, mas ele está dizendo: irmãos, permaneçam. Essa será a minha maior alegria, esse será o meu prêmio, essa será a minha coroa. Saber que vocês persistiram, insistiram, correram. Saber que vocês estão caminhando firmes, correndo firmes, como atletas de elite, imitando os bons exemplos, resistindo ao falso ensino, se apegando à fiel exposição da Escritura. Essa será a minha alegria. Permaneçam firmes deste modo. Eu fico a imaginar, irmãos, receber uma carta
Uma carta do apóstolo Paulo. Já imaginou ele escrevendo para nós, instruindo quanto à nossa permanência no Evangelho? Como nós receberíamos essas instruções? Daríamos ouvidos àquele que servia como exemplo de amor e serviço a Cristo, ou iríamos preferir dar ouvidos aos inimigos da cruz de Cristo? Aí você diz, mas essa carta não vai chegar. Paulo já morreu, não escreve mais. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que essa carta que serviu para os filipenses é a mesma que serve para nós. As instruções de Paulo, no tocante a permanecer, a correr, a vigiar, a esperar a pátria celestial, são as mesmas instruções que nos alcançam na noite de hoje. Nós não podemos olhar para o passado e dizer, isso era somente para eles. Isso serve para nós. Essa mesma vigilância serve para nós. O mesmo cuidado pastoral que Paulo teve, mesmo à distância para com os filipenses, é o mesmo cuidado pastoral que temos aqui com vocês. É o mesmo cuidado que o nosso pastor, os nossos pastores têm para conosco. O cuidado de vocês, de fazerem com que vocês ouçam a voz do Senhor e não a voz daqueles que são inimigos da cruz. E não daqueles que acham que isso aqui é exagero. E não daqueles que acham que não é bem assim. E não daqueles que acham que dá para viver e agradar a dois senhores. Não dá. A Escritura já diz, não dá para agradar a dois senhores. Ou você agrada a um e aborrece a outro, ou vice-versa. Escolham hoje a quem vocês servem. Devemos hoje escolher a quem servimos. Servimos ao Senhor, ou servimos aos inimigos da cruz, ou servimos ao nosso próprio ventre, ou servimos aos nossos próprios desejos, ou servimos aos nossos próprios ídolos. A quem servimos? Talvez você diga, Rodrigo, mas é muito difícil. Eu tenho tantos amigos, eu sofro tanta influência lá no meu trabalho, na minha rua, lá na minha família. Como é que eu não vou ceder a tanta pressão, irmãos? As pressões estão por todos os lados. Eu preciso concordar com você que as pressões estão por todos os lados, irmãos. A pressão, ela nos influencia por meio das telas, por meio das literaturas, das propagandas. Como evitar isso? Como fazer com que os nossos filhos não venham a se contaminar com os discursos sorrateiros desses inimigos? Estamos nós apostos e atentos a esses perigos? Teremos a mesma ênfase de impedi-los de experimentarem os prazeres do mundo, quando nossos avós tinham medo de manga com leite? Você queria ver o seu avô se apressar, a sua avó se apressar, a sua tia se apressar? Era você chupar uma manga e você tomar o leite. Ela quase voava na sua mão para lhe impedir que a morte viesse bater à sua porta. Será que nós temos, irmãos, a mesma preocupação que os nossos avós tinham com algo que sabemos que hoje é um mito? Será que nós temos a mesma preocupação de cuidar dos nossos? Será que nós temos o mesmo zelo? Será que choramos como Paulo chorou? Tenham cuidado com os inimigos da cruz. Eu volto a vos escrever, e agora chorando. Sabemos das pressões que existem no nosso mundo, mas nós não devemos esquecer, irmãos. Como diz João capítulo 17, embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Mas o nosso proceder falará muito a nosso respeito. Estamos aguardando a pátria ou estamos aqui, está tudo bem? Esse mundão aí perdido, para mim, eu me sinto satisfeito. Eu não tenho desejo nenhum em morar em outro lugar. Para mim aqui está bom demais. Quando na verdade o nosso desejo seria menosprezar este mundo e nos contentar, nos alegrar, esperar a pátria que nos está prometida. Finalizando, irmãos, nós ouvimos aqui
sobre a nova pátria, sobre o novo corpo, sobre o governo de Cristo. E tudo isso nos faz enxergar, olhar para o futuro. Mas o que nos impede de começarmos a viver como súditos desse reinado enquanto aqui estivermos? Nós sabemos, pela fé, iremos morar no céu. E lá o nosso comportamento será completamente diferente. Mas nós temos a oportunidade de começarmos a ter esse comportamento diferente aqui. Nós temos a oportunidade de buscarmos uma vida de santidade aqui. E não esperarmos apenas quando estivermos lá. A Escritura nos chama, o Senhor nos chama para sermos súditos desse novo reino. Outrora éramos escravos do pecado, ora somos servos do Senhor. Em outra hora o pecado nos dominava, hoje o Senhor nos domina. Em outra hora os nossos corações estavam voltados e preocupados com este mundo, com as incertezas desse. Hoje o Senhor nos diz que o nosso coração precisa estar voltado para Ele. O nosso coração precisa ser do Senhor. Lemos aqui hoje pela manhã: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Descansa, confia em Deus, tem Ele como seu Senhor. O que tem nos impedido, irmãos, de viver e decidir viver dessa maneira? O que nos impede são os prazeres momentâneos, são as amizades passageiras. Nós não devemos esquecer desta verdade, como diz o pastor Steven Lawson. Estamos nos encaminhando para a linha de chegada. Estamos indo para casa. Lá é o nosso lugar. E devemos correr muito até o nosso Rei voltar, ou até Ele nos chamar de volta para casa. Que seja o nosso desejo, a pátria, o governo, o servir. Que seja o nosso desejo, irmãos, o transformar dos nossos corpos. Que seja o nosso desejo estar subordinado ao governo do Senhor. Que Ele aplique nos nossos corações mais uma porção da sua palavra. Que tenhamos cuidado com os inimigos da cruz. Que tenhamos cuidado em não nos tornarmos um inimigo da cruz. Que olhemos para os bons exemplos, seja o de Paulo, seja o de tantos outros servos, mas que não esqueçamos do maior exemplo que temos, Cristo Jesus. Perfeito em tudo que fez, em tudo que falou, da forma que serviu, de aqui como viveu. Que seja Ele o nosso alvo. Corramos para Ele. Senhor nosso Deus, te louvamos mais uma vez pela Tua palavra, pela exortação, pelo cuidado, ó Deus, que o Senhor continua a ter para com a Sua igreja. Que o Senhor desperte os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, para pensarmos diferente, enxergarmos diferente, vivermos diferente, pois o Senhor nos chamou por meio da conversão para isso, para uma vida diferente, para uma vida que te honre, para uma vida que te glorifique em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos advertir contra os nossos ventres, contra os nossos próprios desejos. Se porventura algum inimigo da cruz possa estar no nosso meio, que ele seja convertido pela Tua palavra, que ele entenda na noite de hoje que não será o seu mérito, que não será o seu esforço, que não será a sua boa obra, que não será, ó Deus, o seu caráter que irá livrá-lo da condenação. Que essas pessoas elas entendam que somente o Senhor é o único caminho, a única verdade e a vida eterna para aqueles, ó Pai, que se arrependem
e que vivam de forma diferente, que vivam de uma forma que te honre e que te glorifique. Em nome de Cristo, te louvamos mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém.